Olá e seja muito bem-vindo ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar em uma obra que é, assim, fundamental na psicologia. O desenvolvimento da personalidade de Carl Gustav Jung. Olá! E é um livro fascinante, porque ele vai muito além de ser só um manual técnico, né? Jung nos convida para uma jornada, para a gente entender como nos tornamos quem somos, desde a infância até a vida adulta. E ele já começa com uma visão bem diferente da de Freud, por exemplo. Enquanto Freud focava muito na questão do prazer, Jung parece mais interessado em como a curiosidade da criança, especialmente sobre os grandes mistérios, impulsiona o desenvolvimento do pensamento mesmo. Exato, é isso. O nosso objetivo aqui é desvendar essas ideias de um jeito claro, sabe? Usando os próprios exemplos que o Jung traz, que são incríveis, para explorar essa jornada da nossa psique. Perfeito. Então vamos começar pela pergunta que acho que toda criança faz e que deixa muitos pais sem saber o que responder. De onde vêm os bebês? Jung analisa isso com um caso real muito cativante de uma menina que ele chama de Aninha. E para ele, essa curiosidade é o motor do desenvolvimento intelectual. A criança não está buscando só uma resposta sexual, entende? Ela está tentando criar uma teoria que explique o mundo. Ela é uma pequena cientista em ação. Exatamente. E no caso da Aninha, as primeiras teorias que ela ouve são, primeiro a da cegonha, que os pais contam, e depois uma que ela mesma cria, que é quase uma teoria da reencarnação, né? Para um bebê nascer, alguém precisa morrer. Que é uma lógica impressionante para uma criança. Tanto que quando o irmãozinho dela nasce, a primeira coisa que ela pergunta para a mãe com um alívio enorme é: então não ias morrer agora? Uau, que peso. Um peso enorme. E aqui está um ponto crucial para Jung. O impacto da mentira dos pais, mesmo que seja bem intencionada. Quando a Aninha percebe que a história da cegonha não é verdade, ela não simplesmente esquece. Não. Ela começa a desconfiar dos pais, acusa a mãe de mentir. E isso gera um conflito de confiança que a torna mais introvertida, mais sonhadora. E essa confusão toda não fica só nos pensamentos, né? Ela começa a ter pesadelos. Pesadelos com terremotos. É uma metáfora muito poderosa. É a metáfora perfeita. O mundo interior dela está literalmente tremendo, porque as certezas que ela tinha sobre a realidade desmoronaram. Exatamente. O terremoto é um símbolo. É a forma que o inconsciente dela encontrou para expressar a angústia, a instabilidade que ela sentia. O sonho está comunicando um conflito que a consciência ainda não consegue elaborar por completo. Essa história da Aninha nos leva para uma das ideias mais fortes de Jung, que é a influência gigantesca do estado psicológico dos pais sobre os filhos. Não é só o que eles dizem ou fazem, mas o que eles sentem e não resolvem. Isso. Jung chama isso de participation mystic, ou participação mística. É como se a criança e os pais compartilhassem a mesma atmosfera psíquica. Não tem uma fronteira clara. A criança absorve tudo, então. As tensões, as angústias, os conflitos não resolvidos dos pais. Tudo, mesmo que ninguém fale sobre eles. Aliás, especialmente quando ninguém fala sobre eles. Ele usa uma frase que é impactante. Ele diz que o que mais influencia os filhos é a vida que os pais não viveram. É demolidora essa frase, né? Totalmente. Porque ela fala dos sonhos frustrados, das ambições que foram reprimidas, dos problemas de relacionamento que ficam varridos para debaixo do tapete. Tudo isso cria essa tal atmosfera. E a aplicação prática disso é radical. Jung afirmava que, para tratar uma criança com problemas neuróticos, o primeiro passo seria analisar os pais. Sim. A neurose da criança, para ele, é muitas vezes um sintoma de um desequilíbrio na psique da família inteira. Nossa, essa ideia é muito poderosa, muda toda a perspectiva. Com certeza. E olha, se essa conversa está abrindo novas perspectivas, fazendo pensar, não esquece de curtir esse áudio. Ajuda muita gente a levar essas ideias para mais gente. Isso mesmo. Mas, bom, o desenvolvimento não para na infância. Claro, Jung argumenta que a grande tarefa da vida adulta, principalmente na segunda metade da vida, é a formação da personalidade. Exato. E, de novo, a gente precisa ter cuidado com a palavra personalidade. Não significa ser extrovertido ou carismático, como a gente usa no dia a dia. Certo. Para Jung é alcançar a
totalidade. A integralidade. É isso. É tornar-se quem você realmente é em sua totalidade, seguindo uma lei interna que é só sua. E esse caminho, pelo que ele descreve, exige coragem. Muita coragem. Porque geralmente significa se afastar da convenção, daquilo que todo mundo faz e pensa. É como escolher uma trilha própria, mais íngreme, mais solitária, em vez daquela estrada larga e segura do coletivo. Esse processo leva ao isolamento, mas também à autenticidade. Exatamente. Mas o que impulsiona alguém a fazer uma escolha dessas? A sair da estrada principal. Jung chama isso de designação ou vocação. É uma voz interior, sabe? Um fator irracional, mas muito poderoso, que guia a pessoa. Quase como uma lei divina interna, que exige fidelidade. Perfeito. É exatamente essa sensação. E ignorar essa voz, para Jung, é a fonte de muitas neuroses na vida adulta. E um dos principais laboratórios onde esse desenvolvimento todo acontece é no casamento, nos relacionamentos de longo prazo. Sim, o casamento é o grande laboratório da alma. É onde a teoria se torna visceral. Jung explica que, no começo, um casamento geralmente não é uma relação entre dois indivíduos completos. É um estado quase de fusão, né? Baseado em projeções inconscientes. Isso, o homem projeta na mulher a sua imagem interna do feminino, que ele chama de ânima. E a mulher projeta no homem a imagem interna dela do masculino, o ânimos. Exato. A gente se apaixona, no início, não pela pessoa real, mas pela nossa própria alma projetada no outro. E isso funciona por um tempo. Mas aí vem a famosa crise da meia-idade. Que para Jung não é um fracasso, é um chamado para a consciência. É uma oportunidade de ouro. É o momento em que essas projeções começam a ruir. Elas desmoronam. E aí a pessoa é forçada a parar de buscar no outro o que falta nela mesma. E a começar a desenvolver essas qualidades internamente. É uma tarefa bem dolorosa, imagino. Muito. Mas transformadora. O homem tem que encontrar a sua própria sensibilidade, a sua ânima. A mulher, a sua própria assertividade, o seu ânimos. Ele também descreve uma dinâmica fascinante nesse processo, a do envolvente e do envolvido. Como funciona isso? É uma dinâmica muito sutil. Geralmente, um parceiro que tem uma psique mais complexa envolve o outro que tem uma natureza mais simples. O envolvido se sente seguro, contido, mas também um pouco dissolvido na personalidade do outro. E a crise força o envolvido a encontrar seu próprio centro, sua própria vida, e o envolvente? Qual a tarefa dele? A tarefa do envolvente é confrontar a própria fragmentação interna para se tornar uma pessoa inteira. Em vez de buscar essa totalidade controlando ou contendo o parceiro, ambos são forçados a se individualizar. O objetivo final, então, é doloroso, mas É transformador. É passar de uma relação baseada em instinto e projeção para uma relação consciente entre dois indivíduos inteiros que se escolheram de verdade, para além das projeções. Então, para a gente amarrar tudo, a jornada que Jung descreve vai desde a busca da criança por respostas, passando pelo peso do inconsciente dos pais, até essa tarefa adulta de se tornar uma personalidade autêntica. Isso. E a mensagem dele não é para a gente evitar as dificuldades, mas para enxergar nelas o motor do nosso crescimento. A confusão da Aninha, as crises no casamento. Tudo isso são oportunidades para expandir a consciência, um convite para a gente olhar para dentro. Afeta os filhos. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Uma pergunta que não é sobre culpar o passado, mas sobre olhar para o presente. Exato. Qual parte da nossa própria vida talvez a gente esteja não vivendo? E sem perceber que peso isso pode estar colocando na próxima geração ou nas pessoas ao nosso redor. É uma reflexão profunda. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise de o desenvolvimento da personalidade. Esperamos que essas ideias de Jung tragam novas e valiosas reflexões para a sua jornada. Para mais áudios de psicologia como este, não se esqueça de seguir o canal Psi em Áudio. Até a próxima.